Olá, meus queridos irmãos de todo o Brasil, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus, para orar por você, para juntos formarmos uma grande corrente de fé e com isso nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Amém? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo e é por isso que antes de cada oração que eu faço junto com você, eu trago uma breve reflexão da palavra de Deus para que a fé brote no seu coração, para que você cresça no seu relacionamento com Deus. E a mensagem que o Senhor tocou muito forte no meu coração hoje vai te edificar bastante. Por isso, antes de começarmos, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Irmãos, hoje para começar a mensagem, eu quero fazer uma reflexão com você. Você é daquelas pessoas que não conseguem parar de trabalhar um minuto sequer? Você está sempre fazendo algo, resolvendo alguma coisa, arrumando um canto da casa, mexendo nas coisas do trabalho, mesmo fora de hora. Então você começa as atividades logo pela manhã e só para quando já é noite e o seu corpo começa a gritar por descanso. Nesse momento você não consegue fazer mais nada a não ser tomar um banho e cair na cama, certo? E aí eu te pergunto, o tempo que deveria ser de Deus, onde foi parar? Você acabou ficando tão ocupado, tão preocupado com os afazeres, que acabou se esquecendo de dedicar um tempo a sós com Deus. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que seja errado você se dedicar, você trabalhar muito, afinal todos nós temos muitas responsabilidades durante o dia, mas nós não podemos inverter as prioridades na nossa vida. E eu estava lendo aqui uma passagem que fala exatamente sobre isso. Lá em Lucas capítulo 10, o versículo 41 ao 42, nós vamos ver o que aconteceu com Marta, que mesmo tendo Jesus como uma visita em sua casa, ela preferiu se preocupar com as tarefas domésticas em vez de deixar tudo de lado para viver aquele momento único ao lado do Filho de Deus. E olha a advertência que Jesus deu a ela. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha isso, irmãos. Já imaginou Jesus fazer uma visita na sua casa? Como você iria recebê-lo? Você iria ficar preocupado em querer agradá-lo ou você ficaria aos pés do Senhor procurando conhecer mais sobre Ele, ouvir as suas palavras, demonstrar o seu amor? A Bíblia mostra aqui que Marta era uma mulher muito trabalhadora e ela ficou muito preocupada em receber Jesus, só que com toda essa agitação, ela se esqueceu do mais importante, que era a presença do próprio Cristo. E enquanto isso, a sua irmã, Maria, ela entendeu que aquele era um momento único e especial, era uma grande oportunidade. Então ela ficou aos pés do mestre, só ouvindo o que ele tinha para dizer. É compreensível que Marta queria deixar tudo arrumado, a comida pronta, o banheiro limpo, mas era muita coisa para ela fazer. Por isso ela pediu para Jesus falar para sua irmã Maria lhe ajudar. Mas Jesus chamou a atenção de Marta e ele disse: Olha, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Irmãos, eu creio que Jesus está falando com muitos de nós hoje. Muitas vezes a rotina é tão cansativa, muitas vezes as preocupações com as coisas do dia a dia são tão grandes que nós nos esquecemos de nos achegar à presença do Senhor e aquietar o nosso coração. Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia, irmãos, nós temos problemas, preocupações e se não acontece na sua vida, acontece com as pessoas à sua volta. E mesmo que não sejam problemas, mas são tarefas que tomam o nosso tempo. A maioria das pessoas passa pelo menos 8, 10, 12 horas no trabalho e quando voltam para casa ainda tem muita coisa para fazer. Elas têm que limpar a casa, lavar as roupas, ir no supermercado, cuidar das crianças, preparar o jantar e aí, sem que percebamos, começamos a entregar o resto para Deus. Começamos a fazer aquela oração lá na cama, já no automático, muitas vezes nem prestamos atenção no que oramos. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que quando priorizamos o Senhor, todas as outras coisas cooperam para o nosso bem. Quando dedicamos um tempo para ouvir o Senhor, para confiar no Senhor, Ele então começa a trabalhar em nosso favor. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E a Bíblia diz também no Salmo que não adianta nada acordarmos cedo de madrugada, penosamente ganharmos o nosso pão, se o Senhor não for o nosso sustento.
Não adianta colocarmos guardas, vigias na nossa casa, se o Senhor não for aquele que nos protege. E aí o salmista termina dizendo que o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Deus nos abençoe, irmãos, mesmo quando estamos dormindo, descansando, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Então, assim como Jesus disse para Maria, que ela escolheu a melhor parte, se você escolher a sua melhor parte hoje, que é ficar aos pés do Senhor, buscá-lo de todo o coração, você vai ver que Ele vai trabalhar em seu favor, que Ele vai aquietar o seu coração e muitos dos problemas seus serão resolvidos simplesmente se você entregar nas mãos do Senhor. Amém? A Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas, então não deixe que o seu tempo com Deus seja roubado, porque é durante esse tempo que o Senhor nos ensina a sermos mais amorosos, pacientes, persistentes. É ali no seu momento de oração que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em você e Ele se revela a você. E agora eu vou orar por você, eu quero interceder pela sua vida, mas antes eu quero ler somente um versículo que eu gosto muito também. Está lá em Jeremias capítulo 29. Olha o que o Senhor te diz hoje. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que o Senhor vai se revelar a nós. Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos agora e eu quero orar por você. E se você puder, você vai orar junto comigo também, usando as suas palavras, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que sempre está falando aos nossos corações. Oh, meu Pai, quantos testemunhos eu escuto de pessoas dizendo que o Senhor tocou na vida delas. Por isso eu quero te agradecer, porque a tua palavra não volta vazia. Se o Senhor tocou no meu coração a respeito de separarmos mais um tempo para ti, eu creio que é porque muitos precisam ouvir isso. E eu te peço, meu Pai, a começar por mim, me ajude a separar um tempo de oração todos os dias. Me ajude, meu Pai, a viver em plena comunhão contigo. Pai, muitas vezes a preocupação, as angústias da vida, elas roubam a nossa paz, a nossa fé. Senhor, não deixe que seja assim. Pai, eu estou te pedindo agora em favor deste irmão e desta irmã que tem passado por graves problemas no casamento, problemas de saúde, essa pessoa que se sente solitária porque não tem uma pessoa com quem dividir os fardos. Mas, meu Pai, eu creio que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também o nosso Consolador, o nosso Encorajador. E eu te peço, Jesus, segura-nos no Teu colo. Senhor, queremos descansar, Pai, sabendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nós estamos cansados de tentar mudar aquilo que não conseguimos. Estamos cansados de ficar esperando uma resposta, sendo que parece que nada muda. Meu Pai, entra com provisão, Senhor. Nós estamos aqui aos Teus pés, te adorando, reconhecendo que o Senhor é quem está no controle de tudo. Por isso eu te peço, arranca toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Senhor Jesus, queremos desfrutar desta vida, e o Senhor mesmo disse que veio para nos dar uma vida em abundância. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e só vemos preocupação, ansiedade, tristeza. Senhor, queremos viver debaixo do Teu cuidado, e por isso desde já te entregamos tudo relacionado à nossa vida, todos os nossos medos, angústias, todos os nossos problemas. Nós não iremos mais nos preocupar. Nós estamos colocando nas Tuas mãos, Senhor, e pedindo, cuida de nós, trabalhe em nosso favor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a vocês que oram sempre comigo aqui. Você que não tem falhado em nenhuma oração, você sempre tem compartilhado. Só Deus pode te recompensar. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu já sinto um amor, um carinho tão grande pela sua vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por esta porta que Ele abriu. Essa corrente de oração tem crescido a cada dia, graças a vocês que têm compartilhado, espalhado a mensagem do Evangelho. Vocês já perceberam que aqui eu não falo de religião, eu não tenho interesse nem mesmo que você vá para a minha igreja. Você tem que procurar sim, uma igreja que pregue a palavra de Deus, mas não importa onde seja, porque o que salva não é a placa da igreja, mas é a sua fé em Jesus Cristo. E é muito importante que você caminhe com Cristo até o último dia da sua vida. E eu quero ser o seu parceiro de oração. Eu quero caminhar junto com você, tá bom? E eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.